Deus pela oportunidade de estar aqui, tendo esse privilégio de poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Grata ao pastor pelo convite, pastor Paulo. Deus, Ele é Deus de testificação. Eu estava conversando com meu esposo na minha casa semana passada, ele falou comigo assim: eu acho que você deveria pregar na quarta. Aí eu disse para ele assim: eu não. O pastor Paulo tem que pregar, deixa com o pastor Paulo. E ele disse: tá bom. E eu cheguei no culto, o pastor falou comigo: eu senti do Senhor de você trazer a palavra. E eu falei: Senhor, o Rick falou comigo. Eu falei: Rick, diante de Deus eu não falei nada. Mas o próprio Deus, Ele testifica em nossos corações quando é a vontade dEle. Então eu sou grata pela oportunidade, pastor Paulo, meu esposo, pelo incentivo, pelos ensinamentos, por estar sempre me motivando a viver o Evangelho e o chamado que tem nas nossas vidas. Amém? Convido a você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Todos acharam? Somente o versículo 37. Eu vou falar e os irmãos falam posterior a mim. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. De novo. Porque para Deus nada é impossível. De novo. Porque para Deus nada é impossível. Coloca sua Bíblia no banco, feche os seus olhos. Soberano Deus eterno Pai, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, pelo Deus que o Senhor é nas nossas vidas. Eu te entrego este período, meu Pai Senhor, dessa palavra nas Tuas mãos. Me direciona a falar aquilo que o Senhor deseja falar. Desde já eu repreendo qualquer distração, qualquer preocupação, qualquer coisa que possa atrapalhar os Teus filhos, os Teus servos de ouvir essa palavra e sair daqui alimentados no nome de Jesus. Permaneça conosco, porque este culto é para o Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nós estamos numa data comemorativa. Daqui a alguns minutos vira o ano. E eu acredito que teve muitos sonhos que em 2025 não foram realizados. Teve muitos projetos que não saíram do papel. Quantos planos, quantos sonhos, quantos planejamentos. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero que você fique bem atento para o que Deus vai falar. O Deus do impossível está neste lugar. E enquanto há vida, há esperança. Pode ser que em 2025 não aconteceu, mas tem 2026 pela frente. E existem grandes coisas que o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida.
quando dá meia-noite, virar o ano, vai ser só mais um dia, o primeiro do ano. Só que as pessoas colocam expectativas demais em que o ano que vem eu vou ser melhor. O ano que vem eu vou fazer mais. O ano que vem eu vou conquistar bens materiais. O ano que vem eu vou viver algo novo na minha vida. Nós podemos fazer planos, sim. É necessário que nós sonhamos, que nós planejamos, que nós tenhamos projetos nas nossas vidas. Só que nós não precisamos esperar uma data como essa para tomar uma decisão. Existem decisões que nós precisamos tomar todos os dias nas nossas vidas quando nós amanhecemos. A decisão de ser melhor, melhor que o outro, melhor do que eu fui ontem. A caminhada cristã não é se tornar 20 anos de crente sendo vencedor, não. A caminhada cristã é vencer um dia após o outro, acreditando no cuidado do Senhor, acreditando que você está vivendo os propósitos que Deus tem na sua vida, e que não importa as lutas, não importa as frustrações, Ele tem cuidado de nós. Nós não servimos a qualquer Deus, nós servimos o Deus que pode todas as coisas, nós servimos o Deus do impossível. A palavra no qual nós lemos, o capítulo 1 de Lucas, vai nos relatar sobre 2 episódios. Um deles é o nascimento de Jesus, que vai começar a partir do versículo 26. Mas antes da gente entrar no nascimento de Jesus, havia perto de Jerusalém Zacarias e Isabel, homem e mulher de Deus, já de idade avançada. Zacarias era sacerdote da casa do Senhor. Só que eles tinham um problema na sua casa. E nós sabemos que quando tem um problema na nossa casa, em algum momento as coisas não vão bem. Até que a gente vença, amadureça, em alguns momentos nós não vamos estar bem. E a diferença é o que nós fazemos nesses momentos. Que chega só para nós que somos cristãos? Não, é para todos. Eles não podiam ter filhos. Isabel era estéril, de mais idade. Só que o texto vai nos dizer que em um momento específico, Zacarias, ele entra no templo para levar incensos ao Senhor. E quando ele está ali servindo ao Senhor, com muito amor, com muita fidelidade ao chamado, o anjo Gabriel, a pedido de Deus, chega diante dele. A princípio ele fica com medo. Normal, né, irmãos? Imagina um anjo chegando perto de você. Na época era mais comum do que hoje. Mas qualquer um assustaria ou até mesmo ficaria com medo. Só que o anjo Gabriel, ele foi no lugar onde Zacarias estava mediante a um propósito. E a um mandado por Deus. O milagre estava chegando na casa de Zacarias. Só que no momento que o milagre está chegando na casa dele, o que ele estava fazendo? Servindo. O que ele estava fazendo? Servindo. Aí eu olho para nós. Mediante as lutas e as dificuldades que nós passamos,
diante do Senhor. Se fosse nas nossas vidas, será que a gente estaria servindo? Será que a gente estaria tratando a obra de Deus com tanto amor, com tanta dedicação, cumprindo o nosso chamado, independente das frustrações, independente das lutas? E quando o anjo ele chega na casa de Zacarias, ele fala: o milagre chegou na sua casa. A sua esposa Isabel vai engravidar. E ela vai engravidar de um homem chamado João Batista. Eu sei que todos sabem aqui, mas João Batista ele veio para anunciar Jesus Cristo. E não só para anunciar, mas como para batizá-lo e cumprir um ministério diante da palavra de Deus. O milagre chegou na sua casa, mas o fato de Zacarias ter duvidado, o anjo ali falou para ele: olha, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. E isso aconteceu. E eu entendo que muitas das vezes nas nossas vidas existem certas consequências que nós levamos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, por duvidar do que Deus pode fazer. E isso é muito sério, porque nós servimos um Deus do impossível, amém? Quem serve o Deus do impossível? Ele não pode somente natural, ele pode sobrenatural. Ele não pode somente trazer um ente querido que você tem buscado pela vida dele para a igreja. Ele pode trazer ele, salvar a tua casa, salvar a tua família, colocar o ministério sobre a vida dele, fazer toda essa história. Comece o ano crendo que você não serve qualquer Deus. Você serve o Deus do impossível. E não há limites para que Ele possa agir. Não há problemas que Ele não possa resolver. No versículo 26 vai nos dizer que no 7º mês da gestação de Isabel, de Jerusalém até a Galileia, era em torno de 150 quilômetros, o anjo Gabriel ele vai diante dessa cidade da Galileia, uma aldeia de Nazaré, uma aldeia muito simples, muito humilde, poucos recursos. E lá ele vai a caminho de uma virgem chamada Maria. Eu acredito que todos aqui conheçam a mensagem. Me chama muita atenção porque essa virgem, Maria, estava prometida a casamento a José. Só que a promessa era para cumprir sobre a vida dela. E quando o anjo vai diante a ela, ele vai com um propósito, amém? Amém. Deus ele não preocupou aonde Maria morava. Deus não preocupou da genealogia de Maria, porque a Bíblia não nos fala quem era o pai, quem era a mãe, qual que era a sua descendência. O Senhor ele viu a essência, a integridade do coração de Maria. A fidelidade dela, existia várias Marias na época, era um nome muito comum, mas ela foi separada para gerar o Filho de Deus. E o anjo chega diante dela e vai dizer assim: alegra-se, agraciada, alegra-se, honrada, alegra-se, bem-aventurada, tu és bendita entre as mulheres. Sabe
sabe o que Ele está querendo dizer com isso. Se fosse essa palavra para nós essa noite, Ele ia dizer: alegra-se, vocês são mais que vitoriosos. Alegra-se, vocês são meus escolhidos. Alegra-se, eu não te tirei daquele mundo para ser nada que não, eu te tirei daquele mundo para ser mais do que vencedor. Você é valoroso. Alegra-se, você é capaz. Alegra-se, eu tenho um propósito na sua vida. Alegra-se, eu tenho cuidado dos seus sonhos. Alegra-se, eu tenho cuidado dos seus projetos. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Eu sou muito grata a Ele. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando de uma pessoa que reclama muito da vida, que questiona muito da vida, que nada está bom. O sol está ruim, a chuva está ruim, o vento está ruim, está tudo ruim. O dia está ruim, a noite está ruim. E eu disse para ela, quando a gente conversa com esses tipos de pessoas, a gente sai com um peso tão grande. Um peso tão grande. Mas essa pessoa está tentando colocar para fora aquilo que ela tem dentro. E se o Senhor me desse uma oportunidade, eu conversando com ela, eu falei: se o Senhor me der uma oportunidade de reclamar de alguma coisa, eu não sou capaz de fazer isso. E a gratidão nas nossas vidas atrai a bondade de Deus para a nossa casa. A gratidão nas nossas vidas atrai a presença de Deus para a nossa família. E essas pessoas que não sabem ser gratos precisam ser contagiados por nós. Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa no qual ela estava citando. E eu ouvi ela por 1 hora. Eu deixei ela falar, eu deixei ela desabafar. E no final eu disse para ele assim: você pode ser grato por algo. Você pode ser grato pelo fôlego de vida. E de repente o telefone ficou mudo. Eu acredito que a presença de Deus que estava sobre a minha vida começou a trabalhar sobre a vida dele. E a paz que ele precisava naquele momento, o Senhor foi dando. Porque nós temos poder de influenciar para as coisas boas. Quem nós temos sido diante da sociedade? Quem nós somos no bairro de Igrejinha? Como que as pessoas te conhecem aqui? A maioria daqui, né? Só alguns que não. Como o Senhor te... Quando as pessoas te veem na rua, o que elas falam? Vai ali um servo do Senhor? Vai ali um temente a Deus? Ou vai ali um murmurador? Vai ali uma pessoa que só sabe ver defeitos na igreja? Vai ali uma pessoa que ao mesmo tempo que está na igreja está fora reclamando? Nós somos o livro que as pessoas lá fora precisam ler. E isso é muito importante. Nós não podemos passar para 2026 sendo uma má referência lá fora. Porque o nosso testemunho liberta almas. Os nossos ouvidos curam almas. Viva o que Deus tem para você. Quando Deus traz uma palavra dessa, é porque Ele está nos chamando à mudança. Ele está nos chamando à transformação da nossa mentalidade, muitas das vezes da forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós temos o poder de levar almas para o céu, mas também temos o poder de levar para o inferno. Quem somos nós? Para servirmos um Deus do impossível, temos que testemunhar um Deus do impossível. Quando o anjo ele chega diante de Maria, Maria fica assustada também, pela forma que ele saudou ela, agraciada, bendita entre as mulheres. Talvez nem Maria sabia que ela estava com essa moral toda com Deus. Ela sabia da sua fidelidade, mas talvez ela não sabia o quanto ela era reconhecida.
Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre você, a primeira coisa é a
Isabel